Olha, tem uma coisa básica e não podemos, atenção, não podemos nos enganar. Qual é a essência? Qual é o sinal? Quando, atenção, quando um governador indica o seu secretário de Segurança Pública, vou repetir, quando um governador indica o seu secretário de Segurança Pública, o que ele está fazendo? Ele está apontando, ele está sinalizando para a política de segurança pública que ele vai adotar. Ora, essa é uma lição do professor Zé Afonso da Silva, quando secretário de Segurança Pública de São Paulo. Um humanista. Ora, o que a gente viu? Quando o governador indicou o seu secretário, que é esse que está aí, o secretário Derrite, ele indicou para todas as polícias que a violência seria admitida. E até, como se viu na Baixada Santista e em outros casos, ele dá licença para agressões, ele dá licença para matar. Não vamos perder esse foco. A responsabilidade é do governador. É ele que indicou, é ele que deu o sinal aberto, verde para a violência. Não se pode sair daí. E o secretário Derrite, que sinal era esse? Ele tinha sido da rota e no comando da rota ele foi afastado. Por quê? Por qual motivo? Por, aspas, excesso de letalidade, excesso de mortes. Esse me parece, Josias Sakamoto, o ponto central, fulcral. As polícias têm as suas chaves de leitura. E quando aparece um secretário com esse currículo, a polícia se sente livre. Olha, a gente vai para mais um intervalo para quem está conosco na TV. Voltamos em instantes. Nessa linha aí que o professor Walter Mairovich está dizendo, hoje tem uma reportagem na Folha de São Paulo, até era manchete até há pouco, falando justamente sobre essa... Estava já criando um ponto que eu queria colocar. Põe no telão, por favor. Eu perdi agora. É que era justamente essa situação aqui do Tarcísio. Aqui, achei. Que os auxiliares de Tarcísio dizem que o cargo do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, nunca esteve em risco. E que o problema se encerrará caso haja punição exemplar e não ocorram novos excessos. Essas mudanças pedidas pelo governador não incluem a troca de nomes. Eles estão apostando nisso, que eles vão continuar no discurso de que são casos isolados, vão punir esses casos aí, e aí conseguem liberar Derrite de suas críticas. Será que é isso? Bom, quem está chegando aqui no nosso All News, e faz tempo que ela não veio, eu estou morrendo de saudade, é a nossa rainha Mônica Bergamo, que está já nesse assunto. Ela acabou de chegar de longe, foi para a Rússia. Ela esteve na Rússia recentemente, Mônica Bergamo, mas agora ela volta para a sua cidade, São Paulo, e chega aqui no meio dessa confusão toda envolvendo a polícia de São Paulo e o governador Tarcísio. Olá, Mônica, bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, bom dia. Tava ouvindo todos com muita atenção. A gente sempre volta e é uma coisa que é bem deprimente, né? Quando você sai de uma cidade como Moscou, que tem milhares de problemas, e um país como a Rússia, mas uma cidade totalmente segura, um Estado forte e até autoritário, mas sem essa violência que a gente vê aqui, né? Sem essa violência selvagem policial que a gente vê aqui. E uma coisa que eu estava observando, o Fabiola, é a seguinte: eu recentemente encontrei um secretário importante do governador Tarcísio num evento com empresários, e eu perguntei, algumas semanas, eu falei, a polícia não está exagerando? Isso não vai trazer problemas até para o próprio governador? Porque, assim, a gente viu como é que foi o governo João Dória. O governador João Dória, o então governador João Dória de São Paulo, ele começou o seu governo com um discurso, polícia forte, bandido que reagir fica na horizontal, eu não lembro mais das palavras dele,
mas em pouco tempo houve um massacre em Paraisópolis, né? A polícia matando jovens inocentes. E o que o governador João Dória percebeu? Ou eu controlo a polícia, ou a polícia me controla, a polícia me engole. E eu acho que o Tarcísio está nesse momento. Ou ele controla a polícia, ou a polícia vai engolir o governo dele de diversas formas, né? Uma polícia empoderada, analista já deram entrevista até aqui no UOL, falando sobre isso. Quando você tem uma polícia totalmente empoderada e sem controle, o resultado disso são milícias, né? Então, o governador, eu ouvi na época, junto desses empresários, que, mas a população apoia, a população quer uma polícia forte, apesar de você ter uma violência desenfreada, há um apoio. Veja nas pesquisas na Baixada Santista como a população apoiou. Bom, a população apoia até a hora que ela não apoia mais, Fabiola, né? Então, eu acho que o governador Tarcísio está percebendo que esse momento chegou. Agora, quais são os problemas? Os problemas é que, como disse o Maierovitch, se você segue com o mesmo secretário de segurança, você segue dando a mesma sinalização. E por que não muda esse secretário de segurança? Porque esse secretário de segurança tem um apoio amplo de forças políticas que dão sustentabilidade para o governo Tarcísio. Eu conversei, por exemplo, com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, e ele falou, não, o Derrite está fazendo um trabalho brilhante em São Paulo. O Derrite, se o Tarcísio for candidato à presidência da República, ele vai ser o nosso candidato a governador em São Paulo. Nós vamos apoiá-lo. Né? Ou então, se o Tarcísio ficar em São Paulo, o Derrite vai ser o candidato ao Senado, ele estará na chapa majoritária. Então, o Derrite tem apoio político, né? Baseado também na percepção de que, sim, a população brasileira apoia a polícia violenta, né? Então, só que apoia até um certo limite e chega um momento em que o governador vira refém dessas forças armadas. Então, portanto, eu acho que é nesse momento que ele se encontra com muitas contradições, né? Com muitas inações e omissões, mas esse é o ponto em que ele se encontra. Resta saber para que direção ele vai tomar. O governador de São Paulo, João Dória, ele pagou a indenização para aquelas famílias, ele botou um freio na polícia, ele colocou as câmeras goela abaixo da polícia, porque há muitas pessoas na polícia, embora eu até conversei com um policial da época do governador, daquela época, que falou o seguinte, não é que o comando da PM aderiu ao governador João Dória, o comando da PM viu que ele não recuaria e, portanto, foi melhor aderir e fazer do seu jeito, né? Mas o governador colocou as câmeras policiais fizeram a letalidade policial cair em São Paulo. Os números são muito impressionantes, né? A letalidade no governo dele, olha, aqui eu estou até com os números aqui, em 2020, em 2017 eram 941 mortos pela polícia. Tem um gráfico aqui que mostra nesse período que nós estamos até agora. Depois, 2020, 814, aí ela despencou para 421, pela metade, depois dessas providências. Então, é o governador que tem que sinalizar, é o governador que tem que estar determinado, e o governador João Dória, quando se viu nesse momento, ele guinou para controlar a polícia. A gente agora está vendo o governador Tarcísio no discurso, e precisamos ver o que ele vai fazer de efetivo, e se ele vai realmente conseguir controlar essa polícia, ou se a polícia vai conseguir, vai seguir jogando gente de ponte, batendo em idosa, como a gente viu hoje, um novo vídeo que surgiu, dando tapa na cara de mulher desarmada que está caída no chão, né? Matando as pessoas com 11 tiros pelas costas, Mônica, fazendo operação que mata a criança.